dia da semana, ao romper da manhã, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia foram ao sepulcro, levando os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra do sepulcro removida e não a entenderam e, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o sucedido, apareceram-lhe dois homens com vestes resplandecentes. Ficaram amedrontadas e inclinaram o rosto para o chão, enquanto eles lhes diziam: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem tem de ser entregue às mãos dos pecadores. Tem de ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Elas lembraram-se então das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, foram contar tudo isto aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria de Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas diziam isto aos apóstolos. Mas tais palavras pareciam-lhes um desvario e não acreditaram nelas. Entretanto, Pedro pôs-se a caminho e correu ao sepulcro. Debruçando-se, viu ver as ligaduras e voltou para casa admirado com o que tinha sucedido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É esta boa notícia que hoje, nesta vigília pascal, em toda a Igreja católica, naquilo que é o povo cristão que celebra a ressurreição de Cristo, que se anuncia: aquele que estava morto ressuscitou e agora está vivo no meio de nós. É o sentido daquilo que é a Páscoa, esta passagem da morte para a vida, esta passagem das trevas para a luz. E por isso é este momento que nos reúne para celebrarmos esta vigília pascal, que nos leva a refletir sobre esta simbologia daquilo que são estes momentos desta vigília que nos apontam sempre para aquilo que é esta celebração da vitória da vida sobre a morte. E por isso, se iniciarmos esta vigília com aquilo que era a simbologia da noite, da escuridão, as luzes apagadas, naquilo que estamos de alguma forma envolvidos pelas trevas, mas há a bênção do lume novo. Este lume que vai fazer surgir esta chama que acende o círio pascal e que nos aponta verdadeiramente esta luz que irrompe sobre as trevas e que ilumina aqueles que estão à sua volta. É esta luz que nos ilumina, que é em Cristo ressuscitado, esta coluna de cera que manifesta esta partilha da luz, este darmos a luz uns aos outros naquilo que é o partilharmos a mesma luz, que é a luz de Cristo, que é a luz da ressurreição, que é a luz da fé. Então é nesta simbologia que nos leva ao encontro do precónio pascal, quando esta oração, uma das mais antigas da história da Igreja Católica, que nos leva assim a recordar aquilo que foi este sentido daquilo que é a vinda do Filho unigênito de Deus e a sua dádiva para nos resgatar da morte e do pecado e nos dar assim, e nos abrir assim as portas do reino dos céus. É de alguma forma a imagem de um povo preparado, um povo que caminha no deserto para entrar na terra prometida, iluminada pela coluna de nuvem que durante a noite era luminosa, que agora também
é esta coluna de cera que ilumina nesta simbologia os nossos passos para chegarmos à terra prometida, que é o reino de Deus. Então que isso nos leve precisamente a depois encontrarmos nestas leituras do Antigo Testamento os pontos marcantes deste povo de Deus, naquilo que foi desde a obra da criação, em que Deus criou todas as coisas, criou o homem e a mulher como este ponto mais alto da criação, mas que também nos é apontado naquilo que é o terminar desta primeira leitura. Deus viu tudo o que tinha feito e era tudo muito bom. É também naquela criação em que tantas vezes nós reconhecemos que o homem, na desobediência à vontade de Deus, cai realmente naquilo que é o seu conhecimento da natureza humana, nos leva também à história deste povo. Este povo que foi preparado, que foi escolhido para que dele pudesse sair o Messias, o Filho de Deus. Mas este povo passou também por aquilo que era a escravidão do Egito. E este livro do Êxodo relata-nos aquilo que é esta Páscoa judaica, esta saída da terra do Egito, atravessar a pé enxuta o Mar Vermelho e daquilo que era a vontade de Deus, estes inimigos que iam atrás do povo guiado por Moisés, que foram mergulhados no mar, os carros, os cavalos e os cavaleiros. Esta libertação da escravidão do Egito, esta passagem do Mar Vermelho, que é a Páscoa, a passagem da escravidão para a liberdade. É também nesta simbologia daquilo que nos leva ao encontro da profecia de Ezequiel, nesta renovação daquilo que é esta nossa condição humana, em que o Espírito de Deus é derramado sobre nós e que nos faz novas criaturas. É também assim que somos chamados a viver a nossa fé. E esta mudança daquilo que é o aspecto exterior, aquilo que é o estarmos despidos daquilo que neste sentido penitencial do tempo da Quaresma, agora muda para as flores da alegria e da restauração, aquilo que é esta manifestação na própria Igreja, neste tempo onde nos reunimos, aquilo que exteriormente estava despido, agora está com as flores da ressurreição, com as flores da alegria, que nos levam também a dar este sentido espiritual para aquilo que é o proclamarmos as glórias e as maravilhas de Deus, como cantávamos, ou naquilo que também pelo Novo Testamento, da Epístola de São Paulo, nos leva a encontrar verdadeiramente este sentido da nossa fé neste caminhar como homens novos. É também assim que no texto do Evangelho nos apresenta esta situação em que aquelas que procuravam Jesus no sepulcro e o sepulcro estava vazio, é aquele que, enviado por Deus, me diz: porque procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. E esta alegria que brota do nosso coração, este proclamar aleluia, este manifestar a alegria de que Cristo está vivo e presente no meio de nós.